Bora lá, e foi me dado o tema esperança e é um tema bastante delicado e um pouco pessoal porque abrange várias áreas da nossa vida, mas eu quero dizer especificamente em que nós temos buscado esperança, sabe? Ainda mais como nós cristãos, nós que se dizemos filhos, se dizemos servos, se dizemos levitas, se dizemos discípulos, moradores do reino, será que nós temos buscado a esperança em Deus, aquele que nos pode dar esperança mesmo? E para mim fica essa reflexão que sempre martelou na minha mente, que se um cristão não espera não procura a sua esperança em Deus, talvez ele não seja um cristão. Ele pode ir para a igreja, ele pode frequentar a igreja, ele pode subir no altar, ele pode tocar, ele pode falar, dizimar, porém, se ele não buscar a sua esperança em Deus, ele não é um cristão. Se ele buscar sua esperança em homens, em um governo, em notícias, em políticas, em uma mudança de uma pessoa, talvez ele nunca tenha sido cristão. Talvez parcialmente, porém não existe um cristão parcial que não entregue toda a sua vida a Deus. E eu quero dizer exatamente sobre pessoas que não buscam sua esperança em Deus, praticamente elas constroem seus altares para outros deuses. Quem busca uma esperança em um homem é algo, constrói uma busca de uma vida, de uma direção, com algo palpável que você pode ver, mas infelizmente o ser humano ele é inconstante, ele é falho, e vemos que se buscarmos a esperança, nós não teremos o resultado de paz em nosso coração, mas teremos o resultado de angústias em nosso coração, em nosso espírito. E esse é o erro do cristão de hoje em dia na atualidade, é buscar esperança em algo que não seja eterno, mas buscar em algo que seja terreno e que seja temporário, como se tem nos governos ou em notícias, ou a mudança de comportamento de uma pessoa, que pessoas que buscam sua esperança em outras pessoas para que elas possam se sentir bem. Isso é o maior erro do cristão, que se dizem cristãos, né? E que eu vou mostrar para vocês uma passagem bíblica para que eu possa fazer essa analogia para vocês, que fica em Êxodo 32, que é um texto bastante conhecido, que é sobre o bezerro de ouro, e diz exatamente o seguinte: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E aqui vemos o desespero de um povo que, ao ser tirado da escravidão do Egito, das mãos do faraó, para ao caminho da terra prometida, eles estavam passando pelo deserto, e durante esse tempo de passando pelo deserto, Moisés foi se encontrar com Deus no monte para trazer de lá uma resposta, uma esperança para o povo que se sentia com aflições e angustiados perante esse caminho no deserto. E Moisés ia descer com as respostas, com as leis, com os mandamentos, para conduzir o povo com uma forma de eles agir de uma forma mais ética, de uma forma mais simples, de uma forma mais justa, para que pudesse ir tudo bem até a terra prometida. Porém, o povo embaixo, ao ver quanto Moisés demorava a descer do monte para trazer a esperança que Deus tinha para eles, a resposta que Deus tinha para eles, eles falaram para Arão: olha, esse Moisés que tirou a gente do Egito, a gente não sabe o que aconteceu não. Então faça deuses para nós, para que nos conduzam. Eles peçam isso para que nos conduzam. Precisamos de uma esperança, porque precisamos seguir em frente, precisamos de um caminho, precisamos ser conduzidos por algo, por alguém. Aí eles deram todos os ouros, colares, brincos, joias para Arão, que ele derreteu e fez um bezerro de ouro. E Deus, em todas as escrituras, ele abomina todo tipo de adoração, de busca de algo criado pelas mãos do ser humano. Se as pessoas que adoram algo que foram criados pelas mãos do homem, é porque é algo abominável por Deus, porque Deus fala: eu não te criei para você ser preso a essa esperança de algo terreno, eu não te criei para você ser preso para ter esperança e buscar resposta de algo que
que é passageiro, que não é eterno. Busca esperança em mim. Esses deuses, eles não existem. As coisas que vocês constroem com as suas mãos não foram que te tiraram do Egito e não vão ser o que vão te dar resposta para seguir em frente. Essas coisas que vocês criaram com as mãos são apenas deuses falsos, talvez pagãos, talvez até uma intercessão demoníaca. E você tem buscado esperança talvez nisso, talvez em algo errado, que não seja uma resposta de Deus, mas seja uma resposta do homem, em algo terreno construído por ele. Você pode pensar que a idolatria que nós damos a uma resposta, nesse tempo seria deuses construídos por ouro, por metais, por madeiras. E hoje em dia você pensa que você não se acha idólatra de procurar uma resposta, uma esperança em algo assim, porque você não adora isso. Mas se você construir uma esperança em algo terreno, que não seja da vontade de Deus e resposta de Deus, você praticamente está adorando algo terreno, algo criado pelas mãos humanas, algo criado por você mesmo. E Deus, em todas as escrituras, ele abomina isso. Ele abomina toda essa vontade de receber uma resposta de algo exatamente que não existe. Ele fala, esses deuses não existem, não foram eles que te tiraram do Egito, não foram eles que te tiraram da escravidão, fui eu, o Deus vivo, o Senhor dos exércitos, que tirei vocês, e ele é fiel para cumprir, porque ele não é homem nem filho do homem para que minta ou que volte atrás com sua palavra. Então fica essa reflexão para que podemos entender que muitas vezes nós, como os cristãos, dizemos o nome em Deus, que somos filhos de Deus, mas buscamos nossas esperanças em algo que não foi Deus que nos deu resposta. Isso talvez você esteja indo na direção errada, ou então foi na direção errada e percebeu isso. E muitas vezes quando chegou lá, você botou a culpa em Deus, falou, pô Deus, por quê? Sendo que não foi Ele que te deu essa resposta, você procurou exatamente esperança em algo terreno, procurou esperanças em mudança de um hábito humano, e procurou esperanças em pessoas. Algo apalpáveis, algo falível, algo inconstante, sendo que um dos atributos de Deus ele é ser imutável. Ele não é menos nem mais, a perfeição dele é eterna e sempre será da mesma medida. Então, se você procura exatamente uma esperança que te dê esse caminho, cara, os caminhos estão nas Escrituras, Deus está nas Escrituras, Deus existe, Deus ele vive. Para de procurar respostas em homens, para de procurar esperança da sua vida em homens, comece a procurar esperança em vida do seu chamado em Deus. Não há ninguém que te conheça mais do que quem te criou. Quer conhecer Deus, quer conhecer Cristo, quer conhecer seu chamado, quer conhecer o que você tem que fazer, conheça as Escrituras, conheça Cristo, porque quanto mais você conhece a Cristo, mais você conhece a você, e mais você conhece o seu propósito, e por onde você deve seguir, e onde a esperança está. Então não desanima, cara, eu sei que é difícil viver nisso tudo, nessa loucura, de uma fé que dizemos invisível, porém é real. Vemos o tanto de sinais de milagres e maravilhas nos tempos da nossa geração e é real. Devemos parar de procurar algo terreno e começar a focar no eterno. Enquanto você trocar o eterno pelo momentâneo, você nunca vai ter a esperança de verdade, você nunca vai ter uma resposta de verdade. E eu queria que vocês também lessem o livro de 1 Reis sobre a vida do profeta Elias. É um homem de Deus muito usado que ele me deu muito conforto, muita sabedoria nesse texto, que ele fala o quanto o ser mesmo sendo usado por Deus, um homem usado por Deus, ele corre perigo. E ele se sente aflito, que vemos quando Elias estava sobre os montes, estava em depressão, porque ele estava sendo perseguido. Mas a esperança dele estava em Deus, e Deus falou exatamente com ele. Nós esperamos respostas grandes de Deus, mas Deus ele fala com Elias através de um sopro de um vento suave. Aparece lá, no livro de Elias. Eu desafio vocês a lerem esse livro e vocês meditem nisso, porque a esperança de Deus, às vezes, ele quer te dar uma resposta e você só quer receber algo grande, sendo que a resposta de Deus é pequena para você, seja um sopro, seja um respirar, e você esperando que a sua resposta seja um fogo do céu, mas para até os homens de Deus foram um sopro de um vento suave. Talvez a esperança que o ser humano procura não seja Deus, seja um Deus falso, seja algo criado pela mente humana, mas talvez a resposta que o ser humano procura em Deus é o tamanho da fé dele. Se você não tem fé o bastante, você procura algo demais, mas se você tem fé o bastante para acreditar que Deus vive e saberá que nas pequenas coisas Ele pode te dar esperança. E é isso, galera. Fica com Deus e abraço.